Boa noite, meu nome é Rodrigo, estou me apresentando novamente, até para as pessoas que estão nos assistindo posteriormente, né? Eu tenho plena certeza que esse salão está lotado de amigos espirituais que vão levar essa palavra para frente e já estão levando. Vocês vão ver o porquê no final da palestra. Eu quero começar, é uma palestra de tema pesado e eu quero já começar pesado, tá? Eu acho que a gente tem que levar a sério a questão da desinformação, tá? Então vamos lá. Esse aqui é um gráfico do CDC. CDC é o Center of Disease Control dos Estados Unidos. É o órgão mais sério de controle de epidemias que existe no mundo, mais bem preparado. Eu não trouxe material brasileiro a nível de gráficos e infográficos de mortes no Brasil, porque Brasil, né? Então eu não achei esses dados. Eu achei facilmente os norte-americanos, mas eu acho que como é um país com população similar, eu acho que vale, até mesmo porque a gente tem menos infraestrutura, então eu acho que vale como lição, certo? Então, por exemplo, CDC, nesses últimos anos aqui, ó, 2017 e 2018, gripe comum, não é aviária, não é H1N1, não é corona, é gripe comum. 9.300.000 americanos a 45 milhões de americanos estimativa, com gripe em 2 anos nos Estados Unidos. Hospitalizações, 140.000 a 810.000 a média que eles fizeram. E mortes, 12.000 a 61.000 pessoas mortas pela gripe. A maior parte das pessoas que morrem, obviamente, são pessoas de idade que estão com a imunidade baixa ou crianças que têm a imunidade baixa. Então, esse corona que nós estamos enfrentando hoje, ele é um pouco mais letal, mas ele não foge daquilo que a gente está passando normalmente o ano inteiro com uma gripe comum. Então, olha lá, 61.000 pessoas. Isso é o que é computado. Se a gente levar em conta que o governo não nos dá dados fidedignos, se a gente levar em conta que o governo dá uma reduzida, porque isso aqui é o quê? Isso aqui mostra uma incapacidade governamental de ajudar as pessoas. Então eu, Rodrigo, estimo que o número seja maior, nas 3 escalas, eu estimo, porque eu acho que o governo nunca fala 100% da verdade, ele sempre chuta para baixo, tá? Aí vocês julgam do jeito que vocês acharem melhor. Esses são dados oficiais, tá? Não fui eu que montei nada, eu peguei diretamente do site do CDC. Se vocês entrarem lá, vocês vão ver. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Acho que não. Vou tentar ler aqui. Ó, 2017 e 2018. 63.000 mortes, 810.000 hospitalizações. 2016, 2015, 2016, alguma coisa assim, 34.000 mortes. 2015, 2016, 23.000. 2013, 2015, 60.000. Aqui antes, 2013, 2014, acho que é 50.000. 2015, 2008, 2009, se eu não me engano, 40.000. Eu vou disponibilizar esse gráfico para vocês depois pelo WhatsApp. Quem estiver no nosso grupo do WhatsApp vai receber. Também é um gráfico oficial do CDC, uma estimativa desse tempo todo de 9 anos. Então você vê que tem gente morrendo por gripe à torta direita. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos chegar na questão principal do tema de hoje,
que é o coronavírus. E nós vamos estudar esse coronavírus numa visão não só espírita, mas uma visão geral, porque como é vamos colocar assim, como uma pandemia mundial, ela precisa ser estudada de forma geral. Então nós vamos estudar ela da forma geral, porque a nossa vida, ela se complementa. A gente não vive só de espírito, a gente vive da economia, a gente vive de fé, a gente vive de tudo. Então, vamos ver do ponto de vista econômico, primeiramente. Confira. Não podemos ficar calados ouvindo a mídia gratuita tocar terror no mercado, dando a entender que o consumo de alimento vai desabar no mundo, em especial na China, e que isso vai prejudicar demais o agronegócio do Brasil. Temos uma visão bem diferente dessa realidade e te convidamos a conhecê-la para decidir de qual lado você quer ficar. Seja muito bem-vindo à Rural Business, única agência independente e provedora de informações estratégicas para o agronegócio do mundo, já que aqui não existe interferência de compradores ou vendedores em nosso conteúdo. A Rural Business não subestima os efeitos danosos que uma doença contagiosa pode gerar a um país com 1,5 bilhão de habitantes como a China, onde um espirro contamina quem está do lado. Mas essa superexposição na mídia, esse circo todo que estamos vendo acontecer por aí, continua atravessado na nossa garganta. Não é a primeira vez que uma coincidência considerada trágica pela mídia é usada para manipular a população e desviar a atenção de algo que de fato está incomodando as autoridades de um país. Já vimos essa história antes. Desde a virada do ano, a gente vem alertando para que você analisasse com cautela o ocorrido em 2019 e aprendesse a lição, pois não demoraria muito para a China vir com nova jogada para derrubar os preços dos alimentos no mundo, aos moldes do que fez com a peste suína. Agora, se o coronavírus é somente isso, uma simples jogada de mestre, impossível afirmar. Mas o que a Rural Business tem certeza é que no mundo de cobras criadas, nada é por acaso. Surtos de gripe devem acontecer todos os dias na China. E por que, de tempos em tempos, isso toma proporções gigantescas? Já parou para pensar nisso? Para Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista aqui da Rural Business, responsável por esta e por todas as análises de grãos que diariamente são apresentadas em nossas plataformas de informação, o que o governo chinês está fazendo é, mais uma vez, usar de uma doença para manobrar a população de acordo com seus interesses. E o mundo financeiro está se aproveitando de maneira ágil da oportunidade para fazer dinheiro, jogando álcool numa fogueira que já está em chamas. Na visão da estrategista, o dia que surgir uma doença que realmente tenha risco gigantesco à população, ela não será colocada na prateleira como estão fazendo com o coronavírus. Será escondida a 7 chaves pelo maior tempo possível, até que os donos do poder encontrem uma fórmula para anular os seus efeitos. Por isso é preciso ficar em alerta máximo. A história nos mostra que todas as vezes que uma situação semelhante aconteceu na China, o país vivia uma crise no abastecimento de alimento, exatamente como está acontecendo agora. E em nenhuma delas o crescimento econômico foi afetado. Talvez você não saiba, mas a China vem tentando de todas as formas controlar a inflação, depois que ela disparou junto com os preços das carnes e do óleo de soja, que enfrentam escassez histórica. E os efeitos de um aumento súbito de demanda seriam desastrosos para o governo, que já enfrenta sérios problemas de administração. E aí a Rural Business pede mais uma vez que você jogue a inocência fora. Pense e responda. Não acha coincidência demais tudo o que vem acontecendo na China nos últimos tempos? Quando briga com os Estados Unidos e isola um dos seus maiores e únicos fornecedores de soja, eis que surge a peste suína para matar parte do rebanho e reduzir o consumo de farelo. Quando tenta controlar a inflação, eis que surge um surto de uma gripe terrível, a ponto de forçar o governo a suspender as comemorações do Ano Novo Lunar e pedir que a população fique em casa, exatamente numa época do ano em que o consumo de comida mais cresce no país. Ora, não acha coincidência demais? Para os especialistas da Rural Business, é impossível provar qualquer coisa a esse respeito.
Mas não podemos deixar que você seja iludido por conversa fiada. E antes de qualquer reflexão, lembre-se, tem gente enchendo o bolso de dinheiro, não só com a queda nos preços das commodities e companhias, mas também com as oportunidades de compra que essas baixas vão gerar. Para você ter uma ideia, com apenas 2 ondas especulativas, a primeira com a morte do líder iraniano e a segunda agora com o coronavírus, o petróleo perdeu 20% do valor. Que mero mortal consegue ganhar isso num espaço tão curto de tempo? Nenhum. Só se faz isso com especulação. E é por essas e outras que você precisa definir de que lado você está. Estão trabalhando duro para fazer você acreditar que essa nova doença vai jogar uma âncora no crescimento econômico da China e que isso vai reduzir o consumo e a importação de alimentos pelo país. Muito bem. A equipe de grãos aqui da Rural Business foi atrás da história para saber se isso de fato acontece em momentos de crise como esse. Ou, como nos sugere a situação, é muito mais uma previsão especulativa para defender interesses do que uma projeção real e digna de ser levada em consideração, já que parece conversa de botequim. Todo mundo dá palpite, mas ninguém mostra nada que comprove os fatos. Ano de 2004 e a China anunciava ao mundo um surto de gripe aviária, nome dado à doença causada por uma variedade do vírus influenza, H5N1, hospedado por aves, mas que pode infectar diversos mamíferos. A doença evoluiu, virou pandemia e infectou pessoas em vários países da Ásia. E como agora, todos íamos morrer, lembra? Pois dá só uma olhada no que isso causou na economia da China. Nada. O PIB chinês, que tinha aumentado 8% em 2003, cresceu 9,1% em 2004 e continuou subindo nos 3 anos seguintes, até chegar na impressionante marca de 11,9% em 2007. Ano de 2009 e a China anuncia novo surto, agora da gripe suína, também uma variante do vírus influenza, que passa a gripe para todos nós. Puxe pela memória e você vai se lembrar dos jornais, da televisão, da internet, tomados de cenas de hospital, gente envelopada em máscaras e um aviso velado no ar. Cuidado, pois todos vamos morrer. E o que aconteceu com a economia da China? Nada. Como está claro nesse gráfico, o crescimento do PIB, que em 2008 foi de 9% ao ano, acelerou ainda mais e registrou taxa de 9,1% em 2009, dando nova estilingada um ano depois, em 2010, quando voltou a ultrapassar 10% ao ano. Passaram-se 8 anos e vem nova peste para assolar o mundo, a peste suína africana. O mais interessante nesse caso é que a tal doença chegou na China matando suínos e reduzindo o consumo de farelo, justamente no momento em que o país achou de peitar Donald Trump e perder um de seus únicos fornecedores de soja, os Estados Unidos. Que baita coincidência, minha Nossa Senhora, nunca vi nada semelhante. E mais uma vez a Rural Business te pergunta, sabe o que isso gerou de prejuízos ao crescimento econômico da China? Nada. Veja que a China repetiu em 2018 e em 2019 a mesma taxa de crescimento anual de 2017, de 6,9%. O que, na visão dos especialistas da Rural Business, joga por terra esse papinho furado de que a economia chinesa vai perder força com esse surto do coronavírus, que a China vai comprar menos e que o Brasil não vai ter para quem vender a sua nova safra de soja. Para com isso. É esse tipo de especulação que o mercado financeiro quer para fazer dinheiro e que a própria China sonha para comprar alimento barato e controlar a inflação. É esse tipo de conversa que dá aos chineses munição para pressionar para baixo os preços do que você produz, ficando com a faca e com o queijo na mão. A China vai continuar comendo e cada dia mais. E no caso da soja, eles não têm opção. Dependem do Brasil. Não vão ali no mercado e vão comprar 90 milhões de toneladas a hora que quiserem. A China precisa programar suas compras com pelo menos 4 meses de antecedência, porque do contrário, corre o risco de deixar a população sem carne, sem ovos, sem leite e sem outras proteínas. É preciso que 4 navios carregados com soja partam todos os dias de algum ponto do mundo em direção àquele país para não gerar caos no abastecimento e não fazer explodir os preços dos alimentos.
E parte desses navios já se aproxima aqui do Brasil para levar a sua produção para casa. Portanto, mão na consciência. A Rural Business volta a afirmar: não temos bola de cristal para saber o que vai acontecer em meio a um mercado tão especulado e em tamanha ebulição. Mas se você tem apetite ao risco, não se emocione com pouco. Entregue a soja que você já vendeu e sente em cima da sua produção. Espere a virada do trimestre para traçar novas estratégias de comercialização. Tem muita coisa para acontecer pela frente. Avante mercado agro do Brasil. Só com informação profissional é que vamos sobreviver. Vocês viram que esse não é um jornal comum. Esse é um jornal voltado especificamente para o produtor agrícola. Nós estamos falando de bilhões de reais e de dólares movimentados todos os anos com a venda dos nossos commodities, que são soja, laranja, café, enfim. E a China é a nossa principal compradora de soja. E o que o pessoal do Rural Business, que fala diretamente com o empresário, está falando? Gente, analisa que todas as pandemias dos últimos 10, 15 anos vieram da China, sempre quando eles estavam com algum problema inflacionário, algum problema de fornecimento de alimento. Porque vocês sabem que é um país comunista e eles controlam com mão de ferro o que entra, o que sai, o que o povo faz e o que não faz. Então, por que eles falaram isso em notícia para esse público focado do agronegócio? Né? Porque essa é a verdade econômica. Né? O que eu estou falando é o seguinte: eu não estou falando que não existe o corona. O corona existe. O que eu estou falando é que ela se assemelha muito a uma gripe comum que mata tanto quanto esse corona. E todo esse caos que estão fazendo é exclusivamente para gerar pânico em todos, pânico econômico, espiritual, pânico generalizado, né? E isso é uma vertente de que o Fábio Santos, que ia dar a palestra aqui hoje, sempre fala que vem do governo secreto. O que é o governo secreto? Não sei se vocês sabem ou se vocês já ouviram falar, quem controla a economia mundial é meia dúzia de pessoas. Vocês podem ver que uma jogada dessa, ela é jogada um fósforozinho no palheiro e pega fogo no celeiro inteiro. Então, esses mega capitalistas, eles põem esse tipo de especulação para jogar a ação das empresas do mundo inteiro lá no chão. Porque as pessoas não estão indo trabalhar, as empresas param de fornecer, então gera um caos generalizado e, naturalmente, a bolsa cai. E quem tem dinheiro, o que faz nessa hora? Faz a festa. Quem tem dinheiro? A China. A China tem muito dinheiro, é um dos maiores produtores de tecnologia do mundo. E eles têm muito dinheiro em reserva. Então, o que eles estão fazendo, já estão fazendo? Eles estão comprando a parte majoritária das ações de todas as empresas internacionais que residem na China. Eles estão comprando tudo que está na China, estão comprando fora também. E lógico que tem muita gente que não é chinês que está comprando com muito dinheiro ações a nível muito baixo. Então o caos, ele é beneficiário apenas para um pequeno grupo que tem muito dinheiro. E a gente, os bilhões de pessoas desse mundo, pagam com a fome, com o medo e desespero, enquanto eles enchem os bolsos e compram empresas e vendem empresas muito mais barato, que é o que acabou de ser falado aqui. Vamos ver isso agora do nível espiritualista. Fábio Santos, ele vai colocar o que eu falei agora, de como isso ele parece uma conspiração, mas que não é. Então, pessoas como o Fábio, existem algumas no mundo que revelam essas verdades ocultas. Eles revelam alguns dados que mostram para a gente que o corona é fabricado, tá? Vamos assistir e depois a gente comenta.
Bom pessoal, tudo bem com vocês? Fábio Santos, canal Espiritualidade Independente, hoje fazendo talvez um dos vídeos mais importantes que eu já fiz aqui no canal. A gente já conversou sobre coisas muito interessantes, muito importantes, muito pontuais aqui no Espiritualidade Independente, mas talvez esse, pelo momento que a gente esteja vivendo, por como 2020 começou, seja o vídeo mais importante e com certeza por ser o mais atual, normalmente é o mais atualizado e o mais importante, né gente? Mas vamos lá. Hoje a gente vai conversar sobre coronavírus e o plano do SGS em ação. Eu estou aqui com um papel, eu trouxe algumas referências para vocês aqui nos vídeos, todas as referências que eu usar aqui estão no descritivo do vídeo, vocês podem clicar, podem ler, inclusive não só podem como devem. Tá? Para não ficar só com a palavra do Fábio, que a palavra do Fábio é o que menos importa. O que importa são as suas conclusões pessoais em relação ao que a gente vai discutir aqui. E eu quero deixar bem claro que desde já o nosso canal é Espiritualidade Independente e não é só no nome não. Ser independente é não depender de mestres, nem de gurus, nem de nada, nem de ninguém, tá? O que a gente vai conversar aqui nesse vídeo hoje, eu vou dividir em 3 tipos de informação. A primeira é a própria informação, ou seja, fatos descritos com fonte. E a fonte não é canalizada, não é mestre ascenso, não é guardião, guia, anjo da guarda. A fonte é eu, você, terrestre, pessoas, notícias, coisas que dá pra gente ir pesquisar e ver o que está acontecendo. O segundo tipo é a observação, ou seja, baseado na informação, baseado em coisas concretas que estão acontecendo no mundo, que já foram faladas no passado. Baseado nisso, nós faremos as nossas observações, o que nós estamos observando no mundo, observando o que está acontecendo. E, em terceiro lugar, opinião. E aí eu quero deixar bem claro que as opiniões que eu vou expor aqui, eu vou deixar muito bem claro quando eu estiver falando sobre informação, quando eu estiver falando sobre observação e quando eu estiver dando a minha opinião pessoal. Porque opinião é a minha interpretação, a interpretação do Fábio dos fatos. Não sou dono da verdade, estou longe de ser dono da verdade, eu não sou mestre, não sou guru. A minha opinião pode servir de apoio a você, a consolidar a sua opinião, ou então você também mudar de opinião, ouvindo alguma colocação minha, enfim. Então eu quero deixar bem claro aqui que sempre que eu tiver alguma informação, observação ou opinião, eu vou deixar o mais exposto possível que se trata de uma dessas 3. Eu estava vendo um vídeo, esse vídeo agora, essa live, enfim, saiu de um vídeo que é o vídeo do Davi Parceriza. Não sei se todo mundo conhece o Davi Parceriza, ele é um espanhol basco, né? Que posta algumas coisas interessantes sobre espiritualidade, extraterrestres e tudo mais, né? Eu não concordo 100% com ele, inclusive esse vídeo que eu estava assistindo, para mim, minha opinião pessoal é que ele é muito fraco. O título é Abandonar la Tierra, tá? Aí ele põe Mensaje alienígena urgente para la humanidad, Davi Parceriza. O link está aqui embaixo, tá? Para quem quiser assistir. Mas não foi esse vídeo em si que me chamou a atenção, mas sim o que ele fala na abertura do vídeo dele e a referência que ele dá na abertura do vídeo dele, que foi para um vídeo e um estudo de 10 anos atrás, de 2010, tá? E esse vídeo que ele diz tem o título também aqui na referência, já em português para vocês, é um vídeo do Bill Ryan, de 2010, chamado A Missão Anglo-Saxônica. O Bill Ryan, ele é do projeto Avalon, né? O Bill Ryan já é um estudioso de espiritualidade, extraterrestre, coisas aí, digamos, sobrenaturais já há algum tempo, já entrevistou David Icke, já percorreu o mundo. Como também não concorda nem comigo 100%,
eu concordo com algumas coisas dele, outras eu discordo, mas o vídeo do Davi Parceriza fez referência a esse vídeo, a missão anglo-saxônica do Bill Ryan de 2010, e me fez revisitar esse estudo que eu já tinha e parar aqui a minha jornada aqui do Despertar Galáctico no Brasil. Nesse momento estou em São Paulo, estou com o meu microfone de chinchila porque São Paulo é muito barulhento, né? E resolvi fazer esse vídeo para vocês. O que diz esse vídeo, a missão anglo-saxônica do Bill Ryan? Eu vou contar o que ele diz no vídeo para vocês, a descrição está em português aqui embaixo. Basicamente esse vídeo ele conta um encontro, uma entrevista que ele teve com um informante do governo secreto que participou de uma reunião em Londres, na Inglaterra. Eu já vou detalhar aqui para vocês, mas aqui nos comentários você tem a transcrição do vídeo, a missão anglo-saxônica, você tem o vídeo, a missão anglo-saxônica, você tem a transcrição da entrevista do Bill Ryan com esse informante para você fazer toda a sua pesquisa em cima do que a gente vai falar. Então basicamente é o seguinte, por que isso antes não veio à tona? Por que isso não... É isso que é interessante, gente. Por que isso não está sendo discutido com exaustão na mídia ou então pelos espiritualistas? Gente, porque nem o Bill Ryan pôs fé no desfecho dessa entrevista. Nem ele acreditou ou acredita que isso realmente vai acontecer. Essas previsões que foram dadas nessa entrevista de 2005. A entrevista é de 2005 e o Bill Ryan publicou esse vídeo em 2010. Então no vídeo mesmo de 2010, veja bem, no vídeo de 2010 ele diz: apesar de eu não acreditar em nada disso que ele está me passando, não acho que isso vai acontecer, foi isso que ele me passou. E eu vou falar para vocês o que ele passou, né? Fazer um resuminho aqui, depois vocês fazem as pesquisas de vocês, para vocês verem que coincidência com o nosso ano de 2020. É isso que eu queria debater com vocês hoje, no final do vídeo. Lembrando desde agora que, aí no final do vídeo eu vou falar um pouco mais sobre isso. O futuro da humanidade não está escrito em pedra. Quem faz o futuro da humanidade somos nós, é o conjunto da cocriação coletiva. Daqui a pouco a gente explora um pouco mais disso, tá bom? Vamos lá então, quem que é esse fulano que ele entrevistou, né? Esse cara ele trabalhou no exército britânico por alguns anos, depois ele se aposentou do serviço militar, ele trabalhou em Londres, num alto cargo, numa posição respeitada na cidade de Londres. Cidade de Londres é como é conhecida a administração de Londres, né? E como a gente já sabe, já falei aqui diversas vezes no canal, Londres é uma das 3 sedes do governo secreto do mundo, é a sede financeira do governo secreto, ou seja, é o ponto onde o mercado financeiro mundial é controlado, tá? Esse encontro dele com o seu informante se aconteceu, né, em junho de 2005, tá? Ou seja, 15 anos atrás quase. E nesse encontro, esse informante dele participava de diversas reuniões Illuminati, ou da Cabala, ou do governo secreto, como você queira. E sempre as reuniões eram algo mais militar, estratégia, alguma coisa assim, mas essa reunião tomou muita atenção desse informante. Pelo menos foi isso que ele disse para o Bill Ryan, né? O que foi falado nessa reunião, e ele disse que nessa reunião tinha umas 25, 30 pessoas, que tinham chefes de Estado, pessoas muito conhecidas da mídia, chefes religiosos, tinha 25, 30 pessoas e não foi nada muito formal, não. Foi uma reunião muito informal, todo mundo se encontrou e começou a conversar. E o assunto da reunião foi que a programação não estava como esperada, ou seja, a programação que aquela elite ali tinha para o mundo, para acontecimentos políticos, sociais no mundo, estava atrasada, não estava acontecendo do jeito que eles gostariam. Estamos em 2005, hein, gente? Qual era a programação que foi dito ali na mesa? Israel não havia atacado o Irã ainda, então havia uma programação do Israel atacar Irã, tá? O país Irã. E que a China crescia muito rápido. Isso não estava previsto, não estava acordado. E o terceiro ponto é que
eles começaram a arquitetar ali em 2005 uma próxima crise financeira, ou seja, como que a gente vai fazer isso para concentração de recursos, como que a gente vai arquitetar essas próximas crises, e aí o Bill Ryan até fala a próxima crise que foi realmente, né, que aconteceu em 2008, ou seja, 3 anos após essa reunião. Então eles falaram assim, poxa, não está acontecendo, está atrasado. Então o que a gente está planejando? Como que essa sucessão de acontecimentos era para ter acontecido ou é para acontecer, ou o que a gente pode fazer para isso, para colocar esse plano em prática, né? Esse pessoal falando lá em 2005. Então seria o seguinte, esse plano começa com o Israel atacando Irã, tá? Por algum motivo. E aí, agora eu vou fazer um parênteses e vou fazer uma observação. Vocês devem lembrar, no começo de janeiro, o entrave que deu, né, entre Estados Unidos, Israel e Irã, né, por causa das armas nucleares e tudo mais. E eu diria que quase, né, houve uma intervenção militar ali na região. E realmente, eu acho que a probabilidade, aí é uma opinião do Fábio, a probabilidade de Israel atacar Irã estava muito alta e ela não é zero ainda, né? Voltemos à informação do nosso amigo Bill Ryan. Depois desse ataque de Israel no Irã, espera-se uma retaliação da China, porque a China é aliada do Irã, né? Então Israel atacaria o Irã, a China faz essa retaliação. Veja a manipulação das coisas, gente. E em seguida há uma pequena troca nuclear, ou seja, 2, 3, 4 bombas nucleares são detonadas no Oriente Médio e logo em seguida é assinado um cessar-fogo, ou seja, Israel, Irã e China. Irã tem sim armas nucleares, há grandes indícios, aí há uma observação também e informação de pessoas que não querem se revelar, dizendo que Irã tem sim armas nucleares, inclusive fornecida pela China. Mas aí é um outro assunto. Então essa pequena guerra nuclear, assim, não chega a ser uma guerra, mas digamos assim, esse evento nuclear com 2 ou 3 bombas ali sendo detonadas no Oriente Médio, seguiria até por uma comoção global, seria seguida de assinatura de um tratado de cessar-fogo. Tá. O que acontece a partir desse momento? 2, 3 detonações nucleares, há um pânico mundial, obviamente, né? Com a consequência de tudo isso, ou seja, os governos do mundo inteiro começam a declarar lei marcial. Esse é o plano lá de 2005, hein, gente? Lei marcial mundial, aumentando o controle dos estados, ou seja, lei marcial, o seu direito de ir e vir está completamente dominado pelo Estado, ou seja, controle sobre as viagens, né? Ninguém viaja, ou se viaja só com permissão, comunicação, ou seja, internet, telefone e tudo mais, sobre as pessoas que se reúnem, ou seja, sobre reuniões, sobre grandes eventos e tudo mais, sobre as pessoas que protestam na rua, então não é mais permitido protestar, não é mais permitido ter aglomeração de pessoas, né? Ou seja, o medo está instaurado no mundo todo. E aí que vem um ponto, gente. Qual é o próximo passo desse plano? Veja bem, esse plano de 2005, ou seja, que esse informante está contando em 2005, ou seja, o plano anterior, e esse vídeo de 2010 do Bill Ryan diz que eles vão lançar um vírus gripal que está geneticamente dirigido contra a população chinesa. E o informante diz que eles riam na reunião e diziam: a China vai pegar um resfriado, né? E obviamente depois desse vírus geneticamente dirigido para a China, não tem como ficar só na China, né? Então esse vírus acaba tendo consequências globais e acaba se espalhando rapidamente. Aqui eu quero fazer também uma outra pausa, né, e fazer uma observação, ou seja, esse vírus teve o seu epicentro, surgiu na China, então uma observação interessante. E uma outra informação que eu tinha, ou melhor, que eu tenho e resolvi não divulgar porque eu não chequei e não tive de 2 fontes, foi de uma fonte dos Estados Unidos, né? A gente tem aí as fontes para se informar,
que já me disse que o coronavírus é um vírus geneticamente modificado para atacar a população chinesa. Isso tinha sido me dito no começo de fevereiro, quando houve essa epidemia, digamos assim. Eu não levei a sério, não levei à frente, porque não tinha mais indícios. Deixei anotado no meu caderninho e resolvi falar para vocês agora, porque eu estou juntando com outras informações. Então, vê como as coisas batem. Outra coisa, por observação, veja como esse vírus está muito mais concentrado na Ásia, né? Pega muito mais asiáticos. E uma outra observação com um pouquinho de opinião é que não tem como você fazer um vírus que ataque somente gentes chineses. Nesse mundo globalizado, ainda mais na Europa, no Brasil, onde a gente tem essa mescla de gene, né, a gente acaba tendo um ou outro gene em comum. E a China, como berço, né, basicamente da humanidade moderna, não tem como não ter um chinês ancestralidade, digamos assim, né, ou então uma boa parte da população mundial. Então não tem como você fazer um vírus que só ataque chineses. Acaba atacando aquele gene, mas quem não é chinês também pode ter esse gene por ancestralidade. Voltemos à informação do Bill Ryan. Então, veja bem, temos então um conflito nuclear local, rápido, lei marcial logo depois, controle dos governos sobre a população, direito de ir e vir, comunicação e tudo mais, e um pânico biológico. Ou seja, o que vem na sequência desse plano, porque não acabou. Depois desse plano, nesse pânico biológico, vem a famosa Terceira Guerra Mundial, e ela seria nuclear, com uma meta da redução populacional em 50%. Tá? Antes de falar o resumo de tudo que eu disse para vocês até agora, gente, mais uma vez eu vou afirmar: nada disso está escrito em pedra, nada, independente do que está acontecendo agora. Isso não quer dizer que esse é o futuro da humanidade. O futuro da humanidade, quem faz somos nós, com a cocriação individual e a cocriação coletiva do nosso futuro. No fim do vídeo, vou divagar um pouco mais sobre isso. Voltemos então para o resumo do que foi falado. Então o plano: Israel ataca Irã. Então tem um cessar-fogo, né? Tem aquele, na verdade, tem a retaliação da China, aquelas 2 ou 3 bombas detonadas, tem um cessar-fogo, né? Tem fortes controles governamentais, militares e tudo mais sobre a população de todos os países, principalmente os ocidentais. Então a China é atacada por uma arma biológica, é uma doença semelhante à gripe, que se espalha como um incêndio. E se passa então para todo mundo, né? Então eles têm uma Terceira Guerra Mundial com redução de 50% da população mundial. Nessa guerra nuclear mundial, o X da questão é o seguinte, gente: por que 50% das pessoas morrem? Não é pela detonação das bombas por si só, é porque a infraestrutura mundial desaparece. Imaginem, toda a energia elétrica, então o bombeamento de água, você para de ter água, supermercado não funciona mais, o dinheiro já foi, nada disso funciona, ou seja, a gente volta para a história. As pessoas não conseguem sobreviver nessas condições, né? Então as pessoas morrem mesmo, e eles dizem que tem aí então 50% da redução populacional como meta. Isso por quê? Por que eles estão com pressa de que isso aconteça? Porque até o Bill Ryan fala no vídeo: por que eu vou arquitetar uma Terceira Guerra Mundial que aconteça rápido, que aconteça daqui a 2, 3, 5 anos? Eu posso arquitetar com muito mais engenhosidade para daqui a 20, 30 anos, ir mexendo as coisas, né? Mexendo nos conflitos. O X da questão é que esse pessoal do governo secreto tem uma crença, eles acreditam, por N motivos, gente. Pode ser por tecnologia de ver o futuro, ou por mensagens canalizadas ou tudo mais, que na verdade o futuro, gente, aí vem uma observação, uma informação do Fábio, tá? O futuro é possibilidades, infinitas possibilidades. Quando eu tenho uma mensagem canalizada do futuro, quando eu recebo alguma informação do futuro, na verdade é um futuro em potencial, não quer dizer que está escrito em pedra que vai acontecer. Mais uma vez, o que vai acontecer é o que nós escolhermos como coletividade. Por isso que eles tentam manipular a nossa coletividade desta forma. Eles têm uma crença num evento cataclísmico global, tá? Pode ser aí um meteoro, pode ser um, sei lá, tsunami, sobe os mares, sei lá qual que é o evento que eles acreditam, tá?
Então, por isso que eles precisam dessa agenda que eles estão arquitetando na sequência, para controle, para quando acontecer esse evento, tudo estar sob controle, tá? E a observação do Bill Ryan é o seguinte, por isso que tem a construção de tantos bunkers, né? Aqueles caixões da FEMA que a gente fala, né? Aquele monte de todas as sementes do mundo, né? De todas as plantas e tudo mais naquele lugar, se não me engano, na Finlândia, né? Enfim. E tem esse plano para esse novo amanhecer, esse evento após esse evento cataclísmico, né? Que esse evento cataclísmico ainda reduz ainda mais a população mundial, e aí para um objetivo de 500 milhões de pessoas encarnadas na Terra, como aquele monumento que tem na Geórgia, nos Estados Unidos, que é o Monumento Illuminati, né? Dizendo que o ideal seriam 500 milhões de pessoas morando no planeta. Então, reduzindo a população ainda mais, eles têm um controle absoluto do planeta, da forma como eles querem, e essa sim é a nova ordem mundial, essa sim é o novo amanhecer, chame do que quiser. Agora, gente, vamos analisar o seguinte, vamos analisar o que a gente está vendo agora, tá? Para mim, aí uma opinião do Fábio, por observação, houve uma tentativa de Israel atacar o Irã fortemente em janeiro, fortemente, né? E não foi frustrada, foi impedida, né? E aí a informação que a gente tem é que foi impedida pela aliança. Aí a gente tem que começar a separar novamente o que é o governo secreto e o que é a aliança. A aliança é a dissidência do governo secreto que não concorda com seus planos, a aliança terrestre. Então, eu acho que em 2005 a aliança não deveria estar tão forte assim, e eles estavam, o SGS nadando de braçada. E agora a aliança, né, esse novo cenário, que a gente está analisando um texto de 2010, que foi criado em 2005, estamos falando de 15 anos atrás. As coisas mudaram muito desde então, né? Então, essa tentativa de terceira guerra, para mim, Fábio, né, foi muito forte em janeiro. E agora, essa coincidência, olha só como eles descrevem, eles vão lançar um vírus gripal que estará geneticamente dirigido contra a população chinesa. E eles riam na reunião e diziam, a China vai pegar um resfriado. Olha que coincidência, entre aspas, um mês depois da tentativa frustrada de uma invasão, de uma guerra entre Israel e Irã, como o Bill Ryan descreve no plano deles, eles lançam exatamente um vírus que começa na China e a informação chega de que ele é geneticamente manipulado, ou seja, eles, aí é uma opinião do Fábio, uma observação minha, eles estão tentando implantar esse plano de alguma forma, né? Não deu do jeito que eles imaginavam, então estão tentando empurrar goela abaixo pra gente. Vai ver que desde 2005, ou até antes, 2008 para cá, várias tentativas de vírus, né, foram frustradas, né? A gente tem o SARS, a gripe suína, a aviária, enfim. A gente já sobreviveu a tanta coisa, né, gente? E veja que outra coisa interessante está acontecendo agora. Já estão começando a falar que dinheiro, cédula, nota, passa o coronavírus. Você pega o coronavírus por causa da troca de dinheiro. Então veja bem o que está acontecendo, gente. Olha o plano deles, vamos analisar o plano do SGS, segundo o Bill Ryan trouxe para a gente, dessa reunião de 2005. Primeiro, Israel guerrilha com o Irã, há uma retaliação, guerra nuclear. Em janeiro a gente já viu a tentativa disso. Segundo, um vírus geneticamente manipulado focado nos chineses. Estamos vendo isso? Não houve a guerra nuclear, né? Mas como eu faço então uma lei marcial? Ou seja, eu fecho os países e controlo o direito de ir e vir, a comunicação e tudo mais. Gente, o que está acontecendo na Itália agora? A Itália está sitiada. Quem garante que isso também não está sendo arquitetado para os outros países do mundo? Né? Eu já fiquei sabendo que o próprio Portugal já está não recomendando as pessoas a viajar, e diversos outros países do mundo. O Canadá mesmo recomenda as pessoas a não viajar e tudo mais, né? Agora, é dinheiro passar coronavírus. Será que o pessoal também está querendo tirar dinheiro de circulação? Olha aí a implantação dessa nova ordem mundial, ou tentativa, porque eles só vão conseguir se a gente deixar. Mais uma vez, o futuro, quem cocria
somos nós. Eles tentam nos manipular, mas a gente pode aceitar isso ou não. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Daqui a pouco não, vamos falar agora. Mas primeiro, como eu estava falando do coronavírus, gente, vamos falar do coronavírus agora em especial. Coronavírus existe? Existe. Coronavírus é contagioso? É contagioso. Coronavírus mata? Coronavírus mata. É para ter pânico? Essa é a pergunta chave. É para ter pânico? Então, perguntei para os meus amigos médicos o que é o coronavírus. Coronavírus é uma mutação do vírus da gripe. Assim como esses que eu falei para vocês, SARS, gripe suína, gripe do Oriente Médio, aviária, etc. Tá? Ele mata muito? Por enquanto, não matou muito. Ele não se espalhou tanto, apesar dele ser contagioso, tão contagioso quanto a gripe. Mas, gente, o pior dia do coronavírus, o dia que mais matou gente, foi em fevereiro. Matou 108 pessoas na China em um dia. Cobra mata 137 pessoas por dia no mundo. E eu não estou vendo nenhum pânico por causa das cobras. E tantas outras doenças que não vou mencionar aqui. Eu não estou diminuindo a importância ou o cuidado que a gente deve ter com o vírus. Porque o vírus existe. Ele não é um vírus imaginário, virtual, não estão inventando uma história. Ele existe. Mas, gente, qual que é a prevenção e como se pega o coronavírus? Se pega do mesmo jeito que se pega uma gripe. Ou seja, se tem alguém contaminado, ele tosse, ele espirra, né? Ou você beija na boca, ou tem contato, enfim. Ou tem contato com alguma coisa que essa pessoa teve contato. Então, um corrimão, um talher, alguma coisa assim, você vai lá, põe a mão onde essa pessoa já contaminou, põe essa mão sem lavar na sua boca, no seu nariz e você pega. Gente, como se prevenir do coronavírus? Da mesma forma que você se previne de resfriado e de qualquer outra doença, com higiene. Lavem as mãos. Lavem as mãos, gente. Encostou em alguma coisa pública? Lava a mão. Não leva a mão, para a boca. É para ter pânico? Então tem muita gente não lavando a mão no mundo, né? Deixei uma reportagem interessante do UOL aqui, no descritivo, né, que diz: coronavírus, pânico global não é justificado, dizem especialistas. Eu estou muito de acordo com isso. Gente, como isso tudo acontece? Por que o governo secreto está tentando empurrar isso goela abaixo para a gente? Porque é a manipulação da nossa cocriação, gente. É a manipulação pelo medo, né? Aqueles mensageiros do apocalipse que a gente vê, não só do governo, mas espiritualistas também. Como funciona o nosso futuro, gente? O que vai acontecer no nosso futuro? O que é cocriação? Cocriação nós fazemos o tempo todo. Cocriação, quem cocria é o nosso subconsciente através do nosso cardíaco. Ou seja, as nossas emoções, aliadas com as nossas vontades, cocriam. Tudo o que está acontecendo na sua vida agora foi você que cocriou. Se está ruim, foi você que cocriou. Se está bom, foi você que cocriou. Ou é parte da cocriação coletiva. O que é a cocriação coletiva? É o conjunto de cocriações dos indivíduos. O que acontece num país é cocriação da sua população. O que acontece no planeta Terra é cocriação da sua população. Então temos que mudar a nossa cocriação individual para influenciar a cocriação coletiva e finalmente manipularmos, no bom sentido, para construir um futuro melhor para o planeta. Primeiro individualmente, depois coletivamente. Como essa manipulação é feita? Poxa, eu passo 2 dias no curso Despertar Galáctico explicando isso, mas vou tentar explicar em um parágrafo aqui para vocês em 30 segundos. Manipulando os nossos sentimentos, mantendo a gente nesse estado de medo, de pânico. Eles fazem o que quiser com a gente. Quem está pensando em epidemia, cria epidemia. Quem está pensando em medo, cria medo. Quem está pensando em morte, cria morte. Ou seja, abre caminho para todo esse plano que foi dado por Bill Ryan, né, que foi descrito para ele, acontecer.
É isso que você quer? Se não é isso que você quer, vamos trabalhar na cocriação. Ou seja, não vibre no medo. Não vibre na morte. Vibre na vida. Vibre na felicidade. Vibre na saúde. Né? O universo responde exatamente o que nós pedimos. Se nós pedimos medo, a gente vai ter medo. Se a gente pedir morte, a gente vai ter morte. Portanto, tomem cuidado não só no que vocês consomem pela boca, mas sim pelos olhos e pelos ouvidos. E pergunte, cada vez que você escutar um agente do apocalipse, do fim do mundo, pergunte qual é a agenda desse ser. Qual é a agenda do pânico, do medo? Quando alguém, sendo espiritualista ou não, fala para vocês que vai ter um tsunami, que vai ter um terremoto, que o mundo vai acabar, que vai ter uma epidemia, vai matar metade da população, que os mares vão subir, que a terra vai abrir, todo mundo vai ser engolido, que o meteoro vai bater aqui. O que é isso, gente? Por mais boa intenção que essa pessoa tenha, ela está sendo manipulada para cocriar esse futuro para a humanidade por alguma agenda que a gente desconhece. Com certeza não é da luz, né? Vocês estão me entendendo? Ah, mas eu vi esse futuro. Você viu um futuro em potencial. Ele só vai acontecer com a permissão do planeta, da inconsciência coletiva. O planeta tem uma consciência? Tem. O planeta precisa passar por algumas coisas de acordo com a experiência planetária? Sim. Algumas coisas acontecem de X em X anos? Sim. Inversão do polo magnético acontece, é físico. De X em X mil anos isso acontece. Em algum momento algum asteroide vai bater na Terra? Sim, porque a Terra tem 5 bilhões de anos. Quantos asteroides já não bateram? Em algum momento algum tsunami vai acontecer? Lógico. Algum momento terremoto vai acontecer? Acontece o tempo inteiro. Então se eu ficar aqui falando para vocês toda hora, vai acontecer um tsunami, vai acontecer um terremoto, um meteoro vai bater na gente, se eu passar 20, 30, 40, 50 anos falando, uma hora acontece, aí eu vou falar, tá vendo? Gente, mas são coisas naturais que acontecem o tempo todo. Esse vírus, coronavírus, não foi o primeiro, também não vai ser o último, porque o pessoal fica fazendo isso o tempo inteiro, não é? Agora, a consequência disso, ou se a gente vai deixar que isso continue acontecendo, depende sim da nossa permissão. E a nossa permissão não é aquela assim, pode, vai, ferre comigo. Não, a nossa permissão é a nossa frequência. E quando a gente está frequenciando no medo, quando a gente está vibrando no medo, nós estamos permitindo que o medo aconteça. Então, gente, na vida de vocês, parem de vibrar no medo, vibrem no amor, no equilíbrio. Vibrem na felicidade, na tranquilidade. Se previnam sim com o coronavírus, com o vírus da gripe e com todas as outras doenças que a gente tem, inclusive dengue, que mata muito mais no Brasil do que qualquer resfriado ou coronavírus. Como é que se previne a dengue? A gente vai lá nos pneus, né, na água parada. Como é que se previne com o coronavírus? Lavem as mãos. Lavem as mãos. Tomem cuidado com o contato, como a gente já deve ou deveria fazer a vida inteira, independente do coronavírus. Lavar a mão é higiene. Não previne só o coronavírus, previne N doenças. Não há motivo para pânico. Aconteça o que acontecer, não há motivo para pânico. E a realidade que você vai viver é a realidade que você vai cocriar. Qual é a realidade que você quer viver? 50% da população aniquilada, Terceira Guerra Mundial, evento cataclísmico que mata todo mundo, fica 500 milhões de pessoas aqui sendo controlado pelo governo secreto? Se for isso que você queira viver, é isso que você vai viver. Agora, se você não quer viver isso, comece a cocriar algo diferente. Agora, sua atenção está no que você pensa. Se você está pensando nisso, é isso que você vai ter. Então,
Pense na natureza, pense no todo, busque as respostas internamente, não externamente, com independência, sem depender de ninguém. Ninguém manda na sua vida, nem governo, nem ninguém. O que vai acontecer no futuro é o que você quiser. Olhe para o interno, olhe para o seu Deus interno. Se somos fractais da fonte, somos a fonte. O que a fonte não sabe, o que a fonte não pode. O que é um fractal? Fractal é uma cópia exata de algo maior. A partir do momento que eu tenho uma cópia exata, essa cópia pertence ao maior. Portanto, nós somos pedaços manifestados da fonte, ou seja, somos a fonte. Se somos a fonte, tudo sabemos, tudo podemos. Se tudo sabemos, é só consultar a fonte interna. Se tudo podemos, é só cocriar o que é interessante para nós. E é isso que esse pessoal do SGS e da Não-Luz, os mensageiros do Apocalipse, do fim do mundo, estão querendo fazer. Manipular a sua cocriação de acordo com seus próprios interesses. Cabe a você concordar com isso ou não. Tá bom, meus queridos? Reparem que nesse vídeo aqui, eu vou pedir encarecidamente que vocês pesquisem todas as referências que eu coloquei aqui no vídeo aqui embaixo. A conclusão disso tudo é que o futuro é nosso. Nós vamos co-criar o que vai acontecer. Estudem. Reparem que esse vídeo não tem mensagem de mestre, não tem mensagem de guru, não tem mensagem espiritual, não tem mensagem de nada. É informação, observação e opinião. Agora vocês, com o seu Cristo interno, com o seu mestre interno, com a sua fonte interna, estude, analise, internaliza e chegue às suas conclusões. Que futuro você quer para você? Tá bom, meus queridos? Domingo, então, eu volto com o último vídeo dos Senhores do Karma, tá bom? Um beijo, um abraço e até mais. Eu ia passar o vídeo da Gabriela Staff, também é uma espiritualista conhecida na internet, só que eu acho melhor eu comentar sobre o que o Fábio falou, que eu acho mais válido, e a gente entrar direto na visão espírita, porque ela vai repetir muito do que ele falou agora, então eu acho que a gente já compreendeu. O que o Fábio quis dizer com esse vídeo? Quando Jesus veio na Terra, Jesus, Filho de Deus, tinha um poder extra-humano. Ele poderia implantar na mente de cada um de nós aquilo que ele veio ensinar de uma forma bem fácil, sem ter sofrido nada e ido embora. Não foi o que aconteceu. Por quê? Rodrigo, por que Jesus não fez isso? Então não ia ser muito mais fácil? Exatamente, ia ser muito mais fácil. Só que isso também quebraria o nosso livre-arbítrio. Porque a partir do momento que Deus te dá uma coisa de mão beijada, você não dá valor. Não é sempre assim? Então a vida e os nossos ensinamentos também funcionam dessa forma. Por isso que Jesus veio trazer a Boa Nova, do Novo Testamento, veio trazer o trilho da humanidade, entre outros mestres que também vieram para esse propósito, mas ninguém foi obrigado a seguir. Cada um opta por ou não por seguir esses ensinamentos através da moralidade, da religiosidade, O que eu estou querendo dizer com isso? Que se você aprende pela dor ou pelo amor, você inexoravelmente vai adquirir esse conhecimento, vai internalizar aquilo e você vai se melhorar como pessoa através de algo que você conquistou, seja pela dor ou pelo amor. Se isso for dar de mão beijada, você não dá valor. Por isso que o Cristo não obrigou ninguém a segui-lo, e nem os seus conhecimentos, e nem nenhum outro mestre obriga ninguém a segui-los. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: o que o Fábio trouxe, e ele faz muito bem isso, ele consegue informações que andam nos bastidores da humanidade, e ele é perseguido por isso. Um desses motivos pelos quais ele não deu a palestra aqui hoje e cancelou todos os cursos no Brasil, porque ele fala coisas que nós não deveríamos saber, como que nós ficamos sabendo aqui. O que ele disse em resumo desse vídeo que eu acabei de passar?
Um informante soltou em 2005 que havia um plano desse que é chamado de governo oculto, para que fosse gerado um caos generalizado e, se possível, uma terceira guerra, para que a humanidade vivesse um caos por décadas a fio, com sofrimento de alimentação, conhecimento e principalmente espiritualidade. Então, um caos generalizado desse, como uma guerra, ou até mesmo algo banal como essa gripe, gera um caos tão generalizado, que é o que nós estamos vendo que a mídia está alimentando a gente dia a dia, que você abaixa a frequência lá embaixo. O que é baixar a frequência? Baixar sua guarda espiritual. O que é isso? Gente, se a mídia está falando, está gritando nos nossos ouvidos que nós vamos ficar aquartelados em casa, que tem que tocar comida, que vai morrer, o que você vai fazer? Você vai vir no centro espírita? Você vai ficar pensando em Jesus? Você vai querer se espiritualizar? Não, você vai entrar em pânico e vai vibrar no medo e você vai fazer o que estão mandando, porque o ser humano, ele funciona como gado. Se você se deixar estear, você é esteado por quem está no controle. E eles falam que é um punhado de gente que está nesse controle, e eles fazem o que eles querem. Manda quem pode, não é o ditado? Pois é. E o que eles querem? Essa força, eles querem, não o tempo todo, obviamente, não o tempo todo, periodicamente, eles querem um pouco de caos, seja através de guerra, de corona, do que for, para a humanidade desestabilizar, desestruturar, porque enquanto você está em casa temendo, com medo da morte, com medo de ficar sem comida, com medo de perder o trabalho, de ficar sem dinheiro, você não está vibrando na vibração de Jesus, de Buda, você não está vindo no centro, você não está fazendo nada. Você está derretendo espiritualmente em casa e está se conectando com uma falange que quer que a humanidade realmente derreta. Por quê? Porque quando você faz isso, eles têm controle pleno de você, que aí eles vão mandar quando você vai comer, o que você vai assistir, o que você vai consumir, o que você vai aprender, quando eles têm esse controle. E se eles tivessem conseguido fazer o que o Fábio comentou, de gerar essa terceira guerra, e eles têm o ideal de baixar a humanidade para 500 milhões de pessoas, fica muito mais fácil deles controlarem a humanidade, se baixar a população. Hoje nós temos 8 bi. Se eles derrubarem metade da população, fica mais fácil de controlar. Eles não estão nem aí se vai morrer gente ou não. Eles querem o controle, para que eles estejam sempre no topo, entendeu? Ele e a perpetuação da família deles. Essa é a realidade do mundo. Qual que é a realidade espiritual? Quando o Fábio fala de SGS, que é uma sigla do governo secreto, ele também menciona aliança, que são pessoas que lutam contra isso. Eu vejo como aliança, como um conclave até espiritual de seres que estão no comando espiritual da nossa Terra, né? Que lutam contra esse tipo de controle, seja em país, seja mundial. Eu creio que exista essa aliança mesmo. E foi essa aliança que não deixou o Israel atacar o Irã no começo do ano, que foi mencionado aqui, que se tivesse atacado, é o que o Fábio falou, muito provavelmente a China teria retaliado com armas nucleares, aí os Estados Unidos entra a Rússia, aí entra a Europa, aí acabou, né? Então eu creio que tenha sido sabotado esse plano que o cara revelou em 2005 e ninguém deu bola. E aí o Fábio resgatou isso e trouxe isso à tona, tá? E eu acho que essa sabotagem é primordial para que a gente seja grato e não vibre no medo desse corona ou do que quer que seja. Aí você fala, mas Rodrigo, mas ele existe e tal, mas por que não vibrar no medo, mesmo ele existindo? Por quê? Vou explicar por quê. Vocês viram o Fábio mencionar aqui várias vezes cocriação. O que é cocriação? Faz parte daquele livre-arbítrio que eu estava falando agora há pouco. Livre-arbítrio, nós da Terra temos o livre-arbítrio de tocar a Terra conforme a nossa evolução. Quem é espírita sabe que a Terra está entrando numa era de regeneração. Então as pessoas estão começando a vibrar nessa regeneração e cocriar essa nova realidade regenerada,
sem tanto sofrimento quanto a que a gente vive hoje. Então, ou seja, estamos evoluindo, estamos melhorando. Em resumo, a humanidade está se melhorando. Quando esses caras eles sentem esse tipo de movimentação de melhora, eles vão e sabotam essa melhora com um corona, com uma guerra, com que seja, para que a humanidade inteira, que é o que está acontecendo hoje, nesse momento, fique em pânico e ninguém vai vibrar uma vibração de regeneração, de amor, de fé, sem comida, sem dinheiro, né? Então a gente sabe que esse é o tipo de controle que eles querem fazer. E vai além disso, vai muito além. Por quê? Porque se a humanidade individualmente esteia o futuro do mundo, do planeta, se esses caras controlam como a humanidade pensa, que é o que nós estamos tendo um aperitivo essa semana, se a humanidade, eu digo isso claramente, começar a vibrar em desgraça e ceder a essas intenções, nós vamos criar sim, há uma grande possibilidade da humanidade co-criar ou uma guerra ou um desastre, seja ele qual for, seja via asteroide, guerra, que seja. Por quê? Porque a Terra estaria vibrando nessa vibração negativa. Então, o que os espíritas estão falando em todos os lugares, não vibrem em pânico. Não vibrem em pânico. Por que a casa aqui não está fechada? Primeiro, quem manda a casa fechar aqui, não sou eu que sou dirigente, nem minha mãe que é dirigente, é a espiritualidade. Se a espiritualidade tivesse me contatado, e não é mágica, tá? Eu entro em contato com um dos médiuns da casa, ele incorpora das entidades que comandam a casa e ela me dá o parâmetro, assim que funciona. Se a entidade tivesse incorporado e falado, pode fechar a casa porque realmente... E não foi o que aconteceu, tá? Em nenhum momento isso aconteceu, então, motivo esse pelo qual a casa não está fechada, está aberta, né? E também foi explicado o motivo do que está acontecendo agora. Eu vou pedir para o Rodrigo subir aqui e explicar, que ele perguntou diretamente para uma das entidades da casa e a entidade respondeu para ele, e ele sabe melhor do que eu para transmitir para vocês o que uma das entidades da casa passou como informação em relação ao coronavírus. Boa noite. A gente tem os atendimentos do pessoal da casa, né, todo começo do mês. E a gente fala com a entidade, né, para também ser assistido um pouquinho, né, todo mês a gente tem esse momento. E sem haver essa pergunta, né, exatamente, por um outro motivo, a avó Chica, né, que é a entidade que a Thaís trabalha, né, ela informou que está acontecendo sim um grande movimento. Sério? Um grande movimento no mundo, que faz parte de uma limpeza que acontece no mundo. Essas limpezas elas vão acontecendo, são limpezas para trazer melhoras para o mundo. Como você tirar aquelas folhas que estão ruins no planeta para colocar e crescer melhor. Então é basicamente isso que foi me falado. Foi algo que apareceu, né? Aí eu comentei com ele, ele fez eu subir aqui. Então, pessoal, o coronavírus existe? Existe. Ele tem um motivo para existir? Com certeza. A gente deve entrar em pânico? Não, não deve entrar em pânico. Por quê? Porque o que eu acabei de explicar. Se vocês entrarem em pânico, nós vamos dar o poder desse pessoal que esteia parte das nossas ações a fazer o que quiser entre essas vontades de dizimar parte da população, tá? E eu vou deixar bem claro que no Espiritismo e em alguns ramos da espiritualidade se diz sim que parte da população irá deixar o planeta Terra por causa dessa entrada no mundo de regeneração.
Só que vai ser uma coisa natural, não vai ser fabricada. Entendeu? Quem comanda, quem vive, quem morre é Deus. São os engenheiros siderais que comandam esse planeta. Não somos nós. O ser humano não tem o direito de gerar morte de forma artificial aqui na Terra. E eles vão pagar por isso. Então, se houver uma catástrofe e pessoas morrerem, é porque tiveram que morrer, né? Só que em nenhum momento os nossos comandantes espirituais permitem que esse povo cocrie isso. Porque se você cocriar isso, isenta um pouco da responsabilidade deles, porque a própria Terra estaria cocriando isso. Não foi uma pessoa foi lá e botou uma bomba no mundo inteiro, explodiu e ela é responsável. Não. Esse semear do medo faz com que todos nós sejamos baterias de uma intenção nefasta. Certo? Então, por isso que nós não podemos vibrar no medo. Por esse motivo, para não dar força para quem quer nos estear como gado. E como se prevenir disso? Estudando. Tá? Esse aqui foi perguntado para o Divaldo o que ele está achando do coronavírus, e é muito similar ao que a avó Chica passou para a gente, tá? Vamos estar assistindo e aí depois a gente continua. Certo. E falando em dias atuais, né, agora o nosso mundo está passando por uma pandemia, né, que é o coronavírus. Como é que o Espiritismo enxerga essa questão? Como fenômeno do próprio progresso cultural. Em um dos livros de Allan Kardec, chamado A Gênese, no capítulo 18, ele assevera desde então, 1868, que a humanidade passaria por uma grande prova, uma mudança, mas uma mudança de valores, que seria abandonar a Terra convulsionada para viver um mundo melhor. Nós chamamos a situação ético-moral da Terra como sendo um mundo de provas, de expiações, de dores. É uma escola. As tradições dizem que é um vale de lágrimas, que é um inferno. Nada disso. A escola é um educandário de valores, onde existem alegrias e tristezas. Mas também ela evolui com as criaturas que albergam, como a escola que recebe o infante para o jardim de infância, mas também o homem que vai educar as massas, o grande educador. Então nós estamos nesse processo de mudança de um mundo de provas para um mundo de regeneração. Quando as criaturas humanas seremos melhores e a dor fugirá envergonhada, porque os nossos valores éticos são superiores às nossas tendências negativas. E isto sempre ocorre. Os gregos afirmavam que são crisas. A palavra crise vem significar que antes de um grande salto, um problema. Essas crises nos ajudam a evoluir. Então esta é uma crise inesperada, porém providencial, para chamar as criaturas todas do mundo de que os valores mais resistentes são os valores do ser. As nações mais poderosas hoje fecham as suas fronteiras por causa de um vírus que é praticamente inócuo e, de repente, ele adquiriu uma ferocidade terrível, assustadora, mas que também a imprensa, sem nenhuma intenção maléfica, está divulgando de uma forma assustadora e quase provocando pânico em muitos países. Então, o Espiritismo verifica como um fenômeno natural. Sempre houve epidemias, pandemias, aquelas que foram controladas pelas vacinas e as novas. Nós tivemos há menos de 70 anos o fenômeno da AIDS. Depois nós tivemos os outros fenômenos, da gripe dos galos, dos frangos, né? No passado tivemos a peste espanhola, a gripe espanhola. Então são fenômenos, creio, da própria evolução do planeta. E chegará o dia em que tudo isso será superado. Então, pessoal, vocês viram o que o Divaldo falou, né? É um vírus inócuo que adquiriu uma ferocidade absurda. O que ele quer dizer com isso? Uma questão irônica. Se é um vírus inócuo, né, insignificante, não é insignificante, obviamente, mas não tanto quanto estão falando, e adquiriu uma ferocidade absurda, ou seja, a mídia vendeu esse medo para as pessoas, e o medo ele baixa até a sua imunidade, porque a sua mente controla o seu corpo. Se você está morrendo de medo, se você pegar uma gripe, você pode realmente morrer, você pode não ser nenhum grupo de risco,
por causa do medo que você tem. Imagina, todo mundo falando que tem coronavírus, você pega uma gripe, você fala, vou morrer, acabou, minha vida acabou. E aí sua mente se entrega e o corpo padece. Então, por isso que não podemos de forma alguma vibrar no medo. Tudo isso, tudo que acontece no planeta é previsto, não só pelos espíritas, por todos, as religiosidades, mas no espiritismo, a gente pode ler algumas coisas aqui que são pertinentes. No capítulo 6, que eu falei na live que eu fiz, acho que semana passada, eu vou falar aqui de novo para vocês, para quem não ouviu e até mesmo para ficar gravado para as pessoas. Capítulo 6, flagelos destruidores, item 737, é perguntado para o Espírito da Verdade. Com que objetivo Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? A resposta: para fazê-la avançar mais depressa. Não temos dito que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? É necessário considerar o fim para apreciar os resultados. Os homens os julgam apenas sob seu ponto de vista pessoal, chamando-os flagelos por causa dos prejuízos que ocasionam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer com que as coisas cheguem mais rapidamente a uma melhor ordem, conseguindo em alguns anos o que se exigiria em muitos séculos. O que ele quer dizer com isso? Que é natural a morte coletiva. É natural na humanidade. Só que isso que estão tentando fazer não é natural, é artificial. E ninguém tem permissão de gerar um genocídio artificial no planeta sem autorização do alto, que é o que está sendo tentado fazer agora, que o Fábio acabou de revelar naquele vídeo. Por isso que foi abolido essa questão da Terceira Guerra. Deus não poderia empregar outros meios que não os flagelos destruidores para melhorar a humanidade? Sim, e os emprega todos os dias, porque deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É o homem que não os aproveita. Portanto, é necessário castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir a sua fragilidade. Esse trecho do Espírito da Verdade resume o objetivo dessa casa. Resume: progredir pelo conhecimento, que é o que a gente está fazendo aqui, transmitindo conhecimento para vocês através da palestra. Se você optar por não progredir através do conhecimento, é necessário castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir a sua fragilidade. Isso é um Deus punitivo? Não. A gente tem que entender que nós estamos dentro de um sistema, não o sistema governamental, que digo o sistema espiritual, que nós nos comprometemos a evoluir através do conhecimento. Se você quer permear na ignorância, você é um diamante rústico. Então você vai ser martelado até você ser polido e brilhar, certo? É igual eu canso de falar que não existe mal. Se você vive o mal, e eu digo o mal de sofrer o mal, não de fazer o mal, e também de fazer o mal, é porque você não está absorvendo conhecimento da realidade dessa terra. Esse conhecimento, esse que me faz estar aqui hoje e fazer vocês estarem aqui hoje também, de saber uma das prioridades pelo qual a casa está aberta hoje, que ninguém morre de véspera. Então, se você não morrer pelo coronavírus, se você se aquartelar na sua casa por meses, fizer mantimentos e tudo, e ficar em casa trancado como estão pedindo, ainda não aqui no Brasil, mas lá fora, um belo dia, que é o que eu falei na live, você vai tomar um banho, você vai escorregar, vai bater a cabeça e vai morrer. Por quê? Porque chegou a sua hora. É pelo corona, acidente, é morrer dormindo, como foi brincado no vídeo dos Amigos da Luz aqui que assistimos previamente. Não interessa do que você morreu. Não interessa que você morreu, porque você deveria morrer. Então é por corona, é por banheiro, é por avião, é morrendo da risada, é morrendo dormindo, não interessa. A hora que tiver que morrer, vai morrer.
E isso te dá uma segurança para você viver bem a sua vida. Porque você não tem medo. Quando você tem a segurança, você não sabe se vai morrer novo ou velho, mas você tem a segurança de que quando acontecer, você fez o que tinha que ser feito. Deixa eu ver se tem mais algum complemento. Os flagelos destruidores têm alguma utilidade do ponto de vista físico, apesar dos males que ocasionam? Sim, pois modificam em algumas vezes o estado de uma região, mas o bem que resulta é geralmente percebido apenas pelas gerações futuras. Os flagelos não seriam também provas morais para o homem que o submete às mais aflitivas necessidades? Os flagelos são provas que fornecem ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar a paciência e a resignação à vontade de Deus e servem ao mesmo tempo para desenvolver seus sentimentos de abnegação, desinteresse próprio e de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo. É bem complexo, bem longo. Quem quiser ler o capítulo 6 do Livro dos Espíritos. Entre várias outras obras que falam sobre isso, né, de vários mestres e escritores espirituais, espiritualistas diferentes. Então, em suma, a gente viu que o corona, a gente já sabe disso, que é um vírus que muito provavelmente foi fabricado pela China. A gente viu o que isso fez na nossa economia. Isso não torna isso um vírus irreal, é um vírus real, como a gripe é real. Ele mata tanto quanto a gripe, e a gente chega na conclusão de que se a gente tiver fé e conhecimento, não importa a hora da morte, importa o que faz, o que vocês vão fazer até a hora que ela chegar, tá? Hoje não vai ser feita meditação final, porque eu não quero que vocês se desconectem do que foi passado aqui hoje, eu quero que vocês reflitam o que foi passado hoje. Quero que isso borbulhe na mente de vocês, para que vocês não precisam acreditar em mim, nem no Fábio, nem no Divaldo, nem no Livro dos Espíritos. Estudem por suas próprias fontes e tirem suas conclusões. Foi apresentado os dados, os fatos, e aí vocês cheguem na conclusão que vocês acharem melhor. Isso é o livre-arbítrio, tá? E como eu quero que isso fique fresco, a gente não vai fazer uma meditação final hoje, que a gente precisa sair daqui alerta, tá bom? Eu agradeço a todos por terem vindo. A gente se vê na próxima terça-feira. Vou estar falando sobre o comunismo, que é um mal pior do que o corona. Eu garanto para vocês. Se vocês vierem na terça-feira, vocês vão descobrir o porquê. Tá bom? Muito obrigado, gente. Boa noite a todos.